Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma, o seu site. Eu vou convidar você para deixar o seu like, seu dislike, se inscrever no canal, participar dessa comunidade Terra Firmeza aqui, indicar o vídeo para outras pessoas, é de graça, quebra esse galho aí, dá o like, escreve aí o que você tá achando, indica para outras pessoas, ajuda pra caramba. E hoje é dia de sexta sombria. E hoje eu vou falar sobre um cara muito maluco assim, que ele chamava David Parker Ray, ou The Toy Box Killer, o assassino da caixa de brinquedo. O que era essa caixa de brinquedo, hein? Você consegue imaginar? Algumas pessoas que já sabem da história dele ou imaginam, é bem ruim mesmo. Vamos aos dados técnicos do David Parker Ray e aí a gente começa a piração aqui. Ele nasceu no dia 6 de novembro de 1939 na cidade de Belen, Novo México, nos Estados Unidos, e ele morreu dia 28 de maio de 2002, com 62 anos, né, no Centro Correcional do Condado de Lea, em Hobbs, no Novo México também. Então um dos nomes dele é o assassino da caixa de brinquedos, né? Ele foi condenado a 224 anos de prisão. E o que acontece? Os crimes dele começam por volta de 1957 e vão até 22 de março de 1999. Como que ele foi preso? A última vítima dele fugiu. Por quê? Ele, desde criança, ele teve uma infância meio complicada, ele foi criado pelo avô. O avô dele era abusivo, batia bastante nele e na irmã, né? O pai dele, quando aparecia, que era um cara que era alcoólatra, também batia nele e assim, gostava de disciplinar bastante o avô, principalmente, que era uma coisa que o pai já tinha feito com o avô, tinha feito com o pai, e o avô fazia agora com os netos e o pai continuava fazendo. Esse avô começou, o expôs à pornografia, tá? Quando era criança ainda, principalmente pornografia sadomasoquista, e ele começou a criar essas fantasias assim. A irmã dele começou a perceber que tinha algumas coisas que não estavam legais com ele, né? Ele tinha uma obsessão por violência e principalmente por BDSM, por sadomasoquismo. E esse cara, o David Parker Ray, ele vai cair naquilo que eu sempre converso com o Felipe de vez em quando, que é o serial killer mais estereotipado, né? Ele tem um grande problema, ele é suspeito de 60 assassinatos. Quando ele foi condenado, até então não tinha nenhum corpo, não tinha encontrado nenhum corpo que pudesse ser associado a ele. Depois da morte dele, na região onde ele mora, tem um lago gigante, e começaram a descobrir uma série de corpos que começaram a ver que poderia ter associação com ele. Mas ele foi condenado a esses 224 anos de prisão em função de uma série de violências sexuais que ele praticou. O que ele fazia? Né? Depois foram descobrir que realmente ele tinha, tanto que alguns crimes de assassinato aconteceram na propriedade dele. Por que ele é considerado o assassino da caixa de brinquedo? Ele construiu, ele tinha sabe, trailer, aquela galera que mora em trailer nos Estados Unidos, ele morava num trailer, tinha na propriedade dele tinham vários trailers, e essas caixas, tipo frigorífico, assim, essas caixas de transporte, ele tinha uma delas que tinha ar-condicionado e tudo mais, que ele passou a chamá-la de caixa de ferramentas. Por que caixa de ferramentas? Ele a customizou com uma cadeira cirúrgica de obstetria e com uma série de equipamentos para praticar atos de BDSM e de sadomasoquismo. Então, assim, quando você procura sobre ele, fotos, os livros, tem um material bem detalhado, assim. E ele fazia o quê? Ele filmava, então ele tinha uma câmera, ele drogava as mulheres, levava as mulheres para lá, ele mantinha as mulheres presas nessa caixa de 3 a 4 meses, tá?
Ele praticava todos os atos, todas as fantasias mais loucas que você puder imaginar no sentido de violência sexual, ele fazia lá. Ele tinha uma série de equipamentos de sadomasoquismo, ele usava o cachorro dele para fazer algumas coisas, né, para praticar abuso. Ele levava amigos, então muitos dos crimes dele que descobriram foram de pessoas que foram... A mulher dele ajudava a pegar mulheres e levar para lá, né? E manter, aliás, ajudava às vezes a torturar. Então descobriram vários filmes que ele tinha das vítimas, tem várias testemunhas, e com o passar do tempo começaram a descobrir corpos dentro desse lago e que começaram a associar vítimas que teriam sido desaparecidas próximas a ele. E pessoas que batem com o material que foi encontrado com ele, de foto, você vê que ele é aquele cara que ele ficava revivendo, né? Então ele tinha por ano uma média de 5 a 6 vítimas, ele ficava lá, e aí ele deixava as vítimas, as que sobreviveram. Você tem 3 mulheres que sobreviveram, não, três sobreviventes que tiveram, três vítimas que sobreviveram, que descreveram como que era. Então o que ele fazia? Ele mantinha a mulher vendada o tempo todo. O tempo todo a mulher ficava vendada. Então elas eram drogadas, ele a mantinha lá nessa caixa de ferramenta, caixa de brinquedo que ele chamava, e ele passava um tempo longo abusando. Então logo que a pessoa chegava, ele tocava uma fita que começava. Então ele já tinha uma gravação, ele já tinha um modus operandi bem estruturado para praticar o crime dele. Então a fita começava assim: bem-vinda, você agora não é nada, você agora virou um objeto na minha mão, você tem que me obedecer. Então tinha toda uma doutrinação que ele fazia em volta disso, prometendo a liberdade para essas mulheres. Diz que o que ele fazia? Ele usava aqueles barbitúricos, né? E qual que é o remédio? Ele fez parte do exército, ele teve uma dispensa honrosa, ele foi um cara que foi muito bem considerado. Ele usava aquele remédio que fazia a pessoa esquecer, sódio pentotal e o fenobarbital que ele aplicava. Então às vezes a pessoa voltava desorientada, ele tinha a ideia de que a pessoa... Então ele largava essas vítimas na beira da estrada, para que elas não... Primeiro que elas não iam ter a imagem deles, elas só tinham dele e das outras pessoas que ajudavam, só ia ter o som da voz dele, então as pessoas não conseguiam identificar que tinham sido quem tinha perpetrado o crime. Essa moça que fugiu levou a polícia até lá, né? Ele começou negando, depois ele falou: não, isso aí é ela que topou, porque ele tinha a mulher dele como parceira, então ela seria uma testemunha a favor. Só que conforme os caras começaram a investigar, começaram a achar vídeos, né, as fotos, e começaram a perceber que não estava legal, até que ele acabou, a esposa o denunciou, né? Quando ela viu que não ia ter mais jeito, ela falou: não, a gente realmente pegava a gente. Mas eles nunca assumiram que teriam corpos. Numa das fitas que eles acharam, tinha um amigo dele que ele fez o quê? Ele filmou o amigo dele estrangulando uma moça. E esse amigo acabou sendo condenado também, né? Então, o que acontecia? Ele tinha essa obsessão que ele veio construindo desde criança, né? Que ele começou, você vê o lance dele ser militar, então ele gostava da ordem, ele gostava desse ritual do BDSM, de ter uma hierarquia, de ter uma obediência, e do desvio sexual. Por que o desvio sexual? Não que você que pratique BDSM seja um desviado sexual, mas o lance de uma regra importantíssima do BDSM é que tem que ser uma relação consensual entre as duas partes. E para ele, a parte da dominação sem a parte consensual, ou seja, de ter uma pessoa como um objeto, e é como ele tratava. Quando você ouve as gravações dele, eu tenho um documentário dele muito antigo
do A&E Mundo, se eu não me engano, eu tenho um outro, tenho vários deles, mas bem na época que ele foi pego, assim, ele já tinha morrido, porque ele morreu um ano depois que ele foi condenado. Então, assim, ele morreu em 96. Ele... Você ouve o áudio, essa fita que ele tocava para a pessoa, né? É óbvio que as outras fitas dele não existem. Aliás, as fitas dele praticando os atos de tortura e tudo mais, né? As fitas da caixa de brinquedos, por exemplo, são consideradas aquelas fitas que são proibidas e que todo mundo tenta conseguir assistir. Diz a lenda que elas foram usadas no processo dele e pelo material ser tão pesado, tão horroroso, assim, elas foram destruídas depois que o processo acabou. Principalmente depois que ele morreu não tinha mais sentido, né? Mas são aquelas fitas que entram na questão do Graal, né? Como um curta-metragem que tem feito pelo Marilyn Manson, que diz que tem uma sequência de abusos, como a fita do Armin Wines, dele devorando o rapaz, a fita da Carla Malkova, né, que tem a irmã dela sendo... E dizem que essas fitas dele são consideradas assim um tesouro para quem se interessa por esse tipo de material que tenta assistir. Mas diz a lenda que elas foram destruídas assim, talvez felizmente, porque acho que já não basta o que as pessoas passaram e não precisa ficar revivendo isso, né? E a destruição da imagem dessas pessoas. Então o que acontece? Ele não foi condenado por nenhum assassinato, mas por suspeita de assassinato, porque nunca encontraram os corpos, até o momento da morte dele. Posteriormente, isso, uma coisa mais recente, ou seja, 15 anos depois, começaram a investigar o lago lá perto, e aí começaram a encontrar corpos, só que aí já estava só os ossos, então por questão de DNA você consegue identificar algumas marcas dos ossos para entender o tamanho da violência. E as fitas que tinham ficado, que dão para dar uma ideia bem profunda de quão doente era a mente dele, do David Parker Ray. É triste você imaginar, né? Ele quando você tem lá o Índice da Maldade, que tinha no Discovery Channel, no ID, que era um programa que foi feito pelo Discovery, ele entra no caso dele, ele é um torturador de longo prazo. O que é um torturador de longo prazo? Para ele, quanto mais ele estende a dor e a aflição das vítimas dele, mais prazer ele obtém nisso. Esse sadismo dele é de ter a pessoa, manter a pessoa sob o domínio. Então a morte, na verdade, não é a coisa que vai dar mais prazer para ele. A morte é um jeito de limpar a cena do crime para poder continuar perpetuando os crimes. Mas que o grande prazer dele nessa relação com a vítima é da tortura prolongada, de realizar as fantasias dele, né? Por isso filmar e gravar para poder retomar. E era uma coisa que talvez que ele fazia quando ele era jovem, né? Que ele tinha contato com esse material, com as revistas, com filmes que tinham grande grau de violência no BDSM, e ele queria um dia ser o diretor, produtor, e aí ele mistura essas duas coisas. Muito, muito ruim, assim. O poema de hoje eu fiz pro Poesia em Série para ele há muito tempo atrás, né? E ele chama Uma Voz na Escuridão. Na sua caixa de brinquedos, as bonecas chamadas de pacote eram de carne e osso, tratadas sem misericórdia, com todos os tipos de acessórios, onde uma voz na escuridão as guiaria além da dor, daquele último e fatal encontro. Você imaginar que 3 mulheres sobreviveram disso, né? Como é complicada essa relação entre o que a gente fantasia e como a gente concretiza na vida real, e você perder o controle disso, né? Então ele vai ser um serial killer, um abusador em série que vai cair dentro desse perfil clássico que a gente imagina. Diferente de alguns casos onde eu coloquei aqui que
as pessoas tinham a intenção de obter um ganho financeiro, dele não. Dele era o prazer de manter a vítima do poder, né? Dessa sensação de poder. Muitos serial killers, eles são analisados nessa relação de poder, no lance dele poder controlar a vida da pessoa, ou seja, ele é que vai dizer até onde que aquela pessoa vai poder viver, e isso dá muito prazer para ele. Diz aí, você conhecia essa história? Já tinha ouvido falar desse caso? Tem um caso parecido que tem uma música do Slipknot, que eu quero falar mais pra frente, que chama, que ele fala, essa música no DVD lá, no Disaster Piece, o qual ele fala, essa é uma música sobre a garota na caixa, que é um caso de uma moça que fez isso, ela ficou 9 anos de refém de um casal, morando numa caixa que ela servia como brinquedo sexual para o marido desse casal, porque a mulher não... Mas esse é um caso que eu conto mais pra frente. Diz aí, você conhecia essa história? O que você achou? Deixa o seu comentário sobre o que você pensa sobre uma situação dessa, né? Dá o like, o dislike, se inscreve no canal e a gente se vê em outro vídeo de Sexta Sombria. É difícil manter o tom alegre no dia de Sexta Sombria. Não cabe, tá? Não é uma questão de psicopatia aqui, né? Mas é difícil você falar coisas como essas e manter o pique do canal dos outros vídeos. Tá legal? Tchau, grande abraço, se cuidem.